Olá, bem-vindo à nossa plataforma Conhecimento Adaptado. Eu sou Reinaldo Silvestre e hoje estou trazendo novamente aqui um especialista em direito imobiliário, Dr. Sérgio Aquino, e retomando um ponto da nossa entrevista anterior, conforme tinha sido prometido, a gente vai trazer mais algumas questões muito importantes aí e de relevância para você. Olá, doutor, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Reinaldo. Muito obrigado pelo seu convite. Estou à disposição para esclarecer o que for possível. Nós que agradecemos a oportunidade. Bom, hoje eu gostaria de conversar, doutor, sobre aquelas pessoas que compraram um imóvel na planta, não é? E por algum motivo, não é, até infelizmente com o momento que a gente está vivendo agora, estão com dificuldades de pagar o valor que normalmente financiado. Não é? Essas pessoas podem fazer alguma coisa? Como elas devem proceder? Sim, Reinaldo. Há o que fazer. A boa notícia é que é um direito do consumidor devolver o imóvel, pedir a rescisão do contrato daquele imóvel adquirido de forma financiada na planta e obter a restituição ao menos de parte desse valor. Porque o que a gente tem visto, doutor, e até me colocando realmente na condição aí das pessoas que estão assistindo a gente nesse momento, normalmente as construtoras acabam colocando uns contratos com umas cláusulas que inibem mesmo, não é? Que a pessoa, quando assina aquilo, acaba ficando ciente, né, mesmo desconsiderando seus direitos, de que é quase como se devolver não fosse uma possibilidade, porque praticamente perde tudo aquilo que ela pagou pelo que está no contrato, ou as taxas são tão abusivas que o que ela tenta fazer normalmente, né? A primeira opção que ela pensa é tentar vender o imóvel, e aí ela descobre algumas coisas que muitas vezes não são legais, né? Então, para essas pessoas, mesmo as pessoas que assinaram um contrato e estão com essa impressão que eu acabei de falar, de que vou realmente, desculpa o termo, mas sentar na graxa aqui, que não é bem assim, a lei nos ampara nesse sentido, doutor? Sim, é direito do consumidor essa devolução. A rescisão independe da vontade da construtora. Ela parte exclusivamente do consumidor. O consumidor percebeu que o contrato ficou muito pesado, ele não está conseguindo pagar as parcelas, as prestações, né? Então, a rescisão do contrato é faculdade dele. Ele se dirige ao construtor e pede a rescisão do contrato. De fato, Reinaldo, esse contrato, via de regra, ele é abusivo. Muitas construtoras incluem cláusulas que prevêem a perda total das quantias pagas até o pedido de rescisão imotivado do consumidor. A grande maioria coloca uma cláusula de retenção de cerca de 30%, 40%, que também é abusivo. Como seria isso? O consumidor já teria pago, digamos, R$100 mil, então ele pede a rescisão para o construtor, e o construtor, o incorporador, se dispõe a devolver apenas 70% do preço, ou seja, vai reter 30% a título de perdas e danos. E o pior, essa devolução ainda é prometida somente ao final, após a entrega do empreendimento,
ou de forma parcelada em 30, 40 vezes, que se torna totalmente desinteressante para o consumidor. E abusos de toda espécie, devolução sem juros, sem correção, parcelas fixas, os mais variados abusos que você possa imaginar. Bom, então a gente pode dizer como primeira dica que, sim, respondendo à pergunta, é possível, e em alguns casos até aconselhável, que se faça a devolução do imóvel, mesmo você tendo assinado um contrato aí com cláusulas leoninas por parte da construtora ou da incorporadora. Essas cláusulas podem e devem ser contestadas, né? Essa é a primeira dica. A segunda dica é justamente isso, com relação a essas taxas. Mesmo elas não sendo abusivas, o que diz a lei? De fato é preciso pagar alguma coisa? Porque afinal também teve um trabalho, um investimento por parte da construtora nesse meio tempo, não é? Sim. Como funciona isso, doutor? De fato, a construtora ela teve algum prejuízo com o administrativo, com a venda e tudo, e em razão disso é que o tribunal, os tribunais, aliás, entendem devido a fixação de perdas e danos em favor da construtora, né? Essas perdas e danos seriam, em média, eu entendo como um percentual justo, de 10% a 15% do valor devido ao consumidor, né? Ou seja, da restituição que ele faz jus, 10% a 15% são retidos pela construtora e 90% a 85% seriam restituídos com correção monetária ao consumidor. O que eu gostaria que o senhor desse para quem está nos assistindo como as pessoas de fato devem proceder, né? Ela deve tentar um acordo direto primeiro, ela deve se orientar primeiro, como é que faz? Qual é o conselho aí que o senhor dá para as pessoas, orientando realmente como elas devem proceder? Reinaldo, buscar um consenso, um acordo é sempre mais inteligente, sempre uma saída que precisa de ser a primeira a ser pensada, né, e buscada. Nós costumamos, quando recebemos esse tipo de casos, sempre procurar a construtora, né, analisamos o contrato e tudo, procuramos a construtora e costumamos intermediar esse tipo de entendimento. Porque geralmente o consumidor ele sente constrangido de discutir o contrato com o construtor, que geralmente impõe uma série de coisas, coloca a situação de uma forma que o constrange, o inibe e ele acaba se sentindo desconfortável nessa negociação, até por falta de conhecimento, até por uma situação realmente mais desfavorável, porque o construtor ali ele está totalmente preparado, assessorado, né? Então ele vai discutir isso com o consumidor, há uma desvantagem manifesta. Mas a recomendação é, sim, procurar um acordo objetivando a fixação de um percentual mais justo de retenção em favor da construtora. Quando chegam a esse percentual, querem fazer a devolução somente após a conclusão do empreendimento, ou fazer a devolução de forma demasiadamente parcelada, em 40 vezes, né? O que também, e sem correção, sem juros, uma forma totalmente desfavorável ao consumidor. Doutor, nós estávamos conversando um pouquinho antes aqui nos bastidores
E uma das coisas que você me falou, me chamou a atenção, eu acho importante a gente compartilhar. A questão de haver aí um planejamento, não vou dizer planejamento, mas a pessoa, de repente, que se encontra nessa situação, comprou um imóvel, tem a parcela mensal lá, faz parte do seu orçamento e, por uma infelicidade, acabou perdendo o emprego. Então, assim, nessa situação, a pessoa tem condição de prever que, em algum momento, ela não vai conseguir arcar com aquilo, né? Então, seria interessante realmente ela tomar algum tipo de providência ou procurar esse tipo de acordo antes dela ficar inadimplente, ou seria melhor deixar a bomba estourar, a construtora me procurar e eu vejo o que eu faço? Eu entendo que é muito interessante o planejamento, a prevenção, né? Pensar antes do problema acontecer. Até pela própria forma que uma eventual negociação seria conduzida, né? Você não está inadimplente ainda, você não está sofrendo as consequências da inadimplência, ou seja, restrição nos órgãos de crédito, e você tem a notícia de que a tua situação financeira vai ser alterada bruscamente. Quando isso acontece, o consumidor, a meu ver, deve imediatamente antever o problema e se antecipar, postulando a rescisão do contrato. Doutor, para esclarecer também as pessoas, né? Para quem se encontra numa condição diferente dessa, né? Eu tenho alguns amigos que compraram imóveis para investir, né? A situação do mercado era uma, as condições eram uma, e muitos desses amigos hoje se encontram na seguinte situação, né? Então, por exemplo, ele comprou um imóvel na planta por R$500 mil, até porque a condição era uma, né? E normalmente quem compra imóvel na planta para investir, compra na planta justamente porque quando for entregue o imóvel, ele vai ter um valor de mercado diferente. Tudo isso que tem acontecido, e por outras questões também, muitas vezes hoje o imóvel está valendo menos do que o que ele pagou na planta, não é? E para quem investiu, eu não estou nem falando de ter lucro, mas eu estou falando que vai ter um baita prejuízo, porque a própria construtora, a incorporadora, muitas vezes oferece imóveis novos, né, entregues agora em um preço menor do que o que ele pagou lá. Então, esse tipo de dica ou a conversa que a gente está tendo aqui vale para quem se encontra nessa condição também, doutor? Sim, Ronaldo. Como eu lhe falei, a regra serve para qualquer consumidor, né? Ele adquiriu o imóvel, ele não tem condição de pagar, ele não precisa de justificar o motivo do pedido de rescisão. É óbvio que você me colocou uma situação aí que precisa de ser melhor analisada. A construtora, por exemplo, está praticando uma concorrência desleal, ela está colocando o imóvel à venda num preço menor do que ela está lhe cobrando. Isso pode ser motivo de, numa ação judicial, quem sabe, até se evitar, né, o consumidor pedir a rescisão e se evitar até aquela retenção devida pela construtora. Afinal de contas, ela está oferecendo no mercado imóveis abaixo daquele preço, né? Me parece que isso já é algo que justificaria, inclusive, ou o arbitramento de um percentual ainda menor, ou quem sabe nem pagar nenhuma retenção. Mas, independente disso, é possível, sim, imotivadamente, o consumidor pleitear a rescisão do contrato, e aí, como eu lhe falei, o que vai ficar pendente é o estabelecimento das perdas e danos, a fixação dessas perdas e danos que, se não houver um entendimento entre as partes, numa composição que anteceda a distribuição da ação, né,
aí vai ficar a critério do tribunal fixar essas perdas e danos. Doutor, de forma resumida, você poderia elencar para a gente vantagens e desvantagens para quem se encontra nessa condição aí de insatisfação ou motivado por outras coisas, não conseguir um acordo e entrar com uma ação para fazer a devolução do imóvel? Assim, Reinaldo, pontos negativos para o ajuizamento de uma ação. Eu vejo o tempo da ação. O tempo da ação realmente é difícil de se estimar, né? Pode levar 3, 4, 5 anos para a gente ter realmente a eficácia da decisão, o consumidor efetivamente receber o seu valor de volta. Mas eu não vejo outras desvantagens. Eu vejo vantagem, até pela situação econômica do país. As vantagens que eu vejo é o seguinte: você pode estar inadimplente ou próximo da inadimplência e você vai evitar isso através da distribuição da ação. Perfeito. Se a partir disto, a partir da rescisão do contrato, do pleito de rescisão do contrato, você vai passar a ter os juros contando a seu favor, os juros sobre aquele capital que você já havia pago para a construtora, que você faz juros à devolução, vai ser acrescido no total do valor devolvido ao final. Então, juros, correção monetária, me parece que é uma boa forma de, daqui 2, 3, 4 anos, você ter capitalizado um valor, quem sabe somado até com algo que você conseguir capitalizar no curso dessa demanda, né? Ao final, talvez você esteja mais preparado para adquirir um outro imóvel. Doutor, e me parece mais uma vantagem também, a partir do momento que iniciou essa discussão em juízo, a pessoa deixa de ter o desembolso, né, enquanto está discutindo, mesmo independente do resultado. Né? Isso é uma coisa que é relevante, principalmente para quem está naquela condição que nós conversamos no início lá, que de repente perdeu o emprego ou sabe que não vai suportar. Né? Ele deixa da condição de devedor, né, e passa a uma condição de credor, né, a partir do momento que ele está fazendo a devolução. Doutor, uma última questão. Existem casos, ou melhor, em que casos, né, não seria cobrado nenhum tipo de, não ficaria a cargo do consumidor nenhum tipo de taxa ou de compensação aí financeira para a construtora? Que casos a gente teria nessa condição? Reinaldo, se a construtora tiver dado causa à rescisão do contrato, nessa hipótese, não seria devido nenhum tipo de retenção. E além disso, talvez pudesse ainda ser acrescentados outros direitos, outros pleitos em favor do consumidor. Você pode dar um exemplo? O que seria a construtora da causa? Perfeito, lógico. Um exemplo corriqueiro: a construtora não respeita os prazos de entrega do imóvel. Então você imagina que você está lá pagando o seu financiamento, tem a previsão de entrega do imóvel para o dia 15 de janeiro. O prazo é superado, mas veja, o prazo de entrega tem que ser aquele já excluído, já superado, inclusive aquelas carências, aqueles prazos suplementares que a construtora tem para entregar o imóvel. É essa data que conta. Passado esse prazo suplementar, a
construtora se torna inadimplente em sua obrigação. E a partir daí surge o direito incontestável do consumidor obter a devolução do preço integral sem qualquer dedução, acrescido de juros, correção monetária, multa, e aí são outros direitos e outras situações que a gente pode ainda elencar. Muito bom, doutor. É um assunto muito amplo mesmo, como a gente está vendo aqui, e eu vou pedir para que isso fique para a nossa próxima conversa, para o nosso próximo encontro. Por hora, agradeço novamente aí a disposição e o interesse, né, de compartilhar essas informações, de dar essas dicas realmente que são muito importantes. Eu tenho certeza que tem muita gente que está nos assistindo agora que se encontra nessa condição, e realmente o nosso propósito aqui é fornecer esse tipo de conteúdo para as pessoas, né? Coisas que às vezes fogem do nosso dia a dia porque não são corriqueiras e que a gente acaba deixando de fazer valer aí os nossos direitos, tendo prejuízos aí não só financeiros, né, mas de uma série de ordens aí, simplesmente porque não sabia, não correu atrás, não fez valer o seu direito. Muito obrigado, doutor. Obrigado a você, Reinaldo. Estarei sempre à disposição para esclarecer o que for possível e contribuir aí para levar esse conhecimento para os seus telespectadores. Por hora é isso, pessoal. Muito obrigado aí, espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que as dicas, o conteúdo aqui, de fato, é relevante. Se você gostou, eu peço que curta aí o nosso canal, comente, né? O seu comentário, a sua participação é muito importante para a gente. E nós fazemos questão aí de esclarecer os comentários que a gente recebe, né? De tentar pontuar isso. E não perca aí a nossa próxima entrevista com o doutor mesmo. A gente vai dar sequência a esse tema. Por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.